Muito boa noite a todos. Quero expressar minha alegria de poder estar pela primeira vez aqui na cidade de Jataí e poder participar dessa verdadeira festa espiritual, onde nós reunimos tantos amigos dedicados da Seara de Jesus. Quero agradecer em nome do nosso querido Ney Azeredo, do Conselho Espírita Local aqui de Jataí, a ele e todos os trabalhadores, ao nosso querido Alessandro, que entrou em contato. Agradecer a companhia amorosa da nossa querida Eulália Bueno, a nossa querida Luziane Bahia, a sua filhinha Alice, a sua mãe, a Anísia, também está conosco. Tantos amigos dedicados, são tantos trabalhadores voluntários fazendo isto acontecer, que eu gostaria de pedir uma salva de palmas para todos eles. Vamos aplaudir? Porque o nosso trabalho aqui é o mais fácil, é só chegar e falar. Enquanto que eles estão aí durante muito tempo preparando o evento, organizando, trabalhando, dormindo pouco, deixando suas famílias para nos trazerem esse momento de paz, de confraternização. Então, eu quero agradecer a todos eles, agradecer aos nossos amigos internautas, agradecer todas as instituições como a FEB TV, a TV da Federação Espírita Brasileira, mandar um abraço para o nosso querido Joseval Júnior, a Rede Amigo Espírita, um abraço lá para o José Aparecido dos Santos, também para a Web Rádio Fraternidade, não é? Nosso querido Rubens, lá de Uberlândia, e estamos hoje aqui conhecendo também os amigos do NACE, o Núcleo de Amigos da Comunicação Espírita, que voluntariamente estão aqui ajudando, trabalhando. Muito obrigado pelo trabalho de vocês, que Deus nos abençoe a todos. Bom, meus amigos, a gente vai falar então sobre um tema hoje muito delicado, falar sobre lei de ação e reação, neste evento que tem como título central o sentido da vida, a cada um segundo as suas obras. E como estamos celebrando 160 anos da chegada do Espiritismo em nosso planeta, um Espírito amigo, pela inspiração, eu não sou médium ostensivo, nos trouxe essa poesia que eu gostaria de compartilhar com vocês. Ela se chama Espiritismo 160 anos de Amor e Luz. Eu vou querer aqui do nosso querido Elcione o som aqui na mesa, a gente vai colocar uma música de fundo. A música é Queno em Dê maior, de Pachelbel. Vamos ver se vai funcionar. A gente testou antes. Se não tiver, não tem problema também, funciona. Tem como verificar o som? Fica mais legal com o som, fica mais bacana. Acho que a gente tinha fechado, está conectado. Foi, agora foi. Espiritismo, 160 anos de amor e luz. Um dia a nossa terra, cansada de sofrimento, envolvida em sombra e guerra, discórdia e desalento, implorava ao Senhor da vida que enxugasse o seu pranto, que voltasse a ser florida, que brilhasse o seu encanto. Cumprindo-se as Escrituras, um dia raiou a luz, o sol de uma nova verdade, de amor, de paz, nasce Jesus. O mundo então se renova, a esperança se modifica, refulge a boa nova, a mensagem que vivifica. Desce aos circos os cristãos, seus corpos, tochas humanas, agora não choram. Eles brilham, sorrindo, cantam hosanas. Passados 18 séculos, a treva antes vencida, reina de novo na terra, a mensagem for esquecida. É então que o Cristo chama, o menino rivail. Os céus então proclamam, uma nova era surgiu. Chega o Consolador prometido, trazendo o Evangelho de luz, restaurado o claro e limpo da promessa de Jesus. A divina caridade, do amor e do perdão, nos convida a toda hora, sejamos novos cristãos. 160 anos de amor e luz, enquanto o mundo se agita, o gigante verde e amarelo levanta e grita: Jesus,
Com o santo Espiritismo, toda sombra se desfaz. Humildade, trabalho e consolo, amor, verdade e paz. O Evangelho nos pede tão pouco. Lembremos de nossos irmãos que choram tristes e sofridos. Levemos consolação. Meu amigo, não te esqueças do tesouro que Ele nos confia. Esparja mancheias a paz e a alegria. Recorda os compromissos que assumiste no além, para que toda a tua vida esteja no eterno bem. Não somente louvar, pregando, cantando, ensinando, mas, sobretudo, exemplificar o Evangelho aperfeiçoando. Aproveitemos enquanto andamos sob a luz do Consolador. Nada mais de desenganos, mas as santas bênçãos do amor. Lembrando o Cristo Jesus, a doutrina nos convida. Sois o fermento da massa, brilhe a vossa luz. Divulguemos o Evangelho, vivamos sua mensagem, transformando o homem velho em fonte de claridades. Proclamemos a nova era de paz e renovação, fazendo Jesus brilhar nos lábios, nas mãos e no coração. Então fica o convite desse espírito amigo. Espiritismo, 160 anos de amor e luz. A música Queno e D maior de Pachelbel. E agradecer ao nosso querido Elcione, né? Além de cantor, está ali na mesa de som, nos socorrendo aqui. Bom, meus amigos, então a gente vai ter que fazer um apanhado rápido. A gente tem cerca de 1 hora e pouquinho, 1h15, 1h20 para a gente falar. Vocês sabem então que tem esta lei de causa e efeito, chamada por alguns também de lei de ação e reação. Em alguns lugares ela é conhecida como lei do karma, e a gente vai tentar fazer uma separação de qual a visão da doutrina espírita a este assunto, diferente um pouquinho da visão tradicional dos nossos irmãos hindus. E vamos então perceber que ela está realmente em nossas vidas. Jesus já havia falado, desde há 2000 anos, em várias oportunidades. Ficou célebre no momento em que ele é buscado pelos soldados, sob o comando de Judas. Depois que Pedro desembainha a espada e corta a orelha do soldado Malco, Jesus vai dizer a ele: Simão, embainha a tua espada, porque quem fizer perecer pela espada perecerá. Mostrando uma correlação das nossas ações. Também não é por acaso que Paulo de Tarso, na sua epístola aos Gálatas, vai dizer que de Deus não se zomba. Tudo que o homem semear, certamente colherá. Nós conhecemos os ditados populares, né, que a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Mas vamos aprender aqui, com a doutrina espírita, qual é essa visão direitinho. E de fato, quando analisamos as várias leis morais que se encontram na terceira parte do Livro dos Espíritos, vamos encontrar uma síntese delas, mas nenhuma especificamente falando da lei de causa e efeito. Vamos ter, ao contrário, a lei de amor, justiça e caridade. Uma lei diferente, não é? Que vai nos trazer o conceito de caridade, nos trazer uma série de novas informações que a gente vai poder estudar na noite de hoje. No livro O Céu e o Inferno, na quarta obra da chamada Codificação Espírita, que tem como subtítulo A Justiça Divina segundo o Espiritismo, Kardec vai fazer um estudo aprofundado sobre esse tema. Vai, inclusive, entrevistar vários espíritos, cerca de 66 espíritos, que haviam deixado a vida física e perguntado sobre qual a condição deles no mundo espiritual. De espíritos maus, de espíritos mais ou menos bons, de espíritos felizes, de espíritos suicidas, de espíritos endurecidos no mal. Então ele faz um apanhado e faz uma verdadeira entrevista daqueles principais casos. Então não é verdade dizer que nunca ninguém voltou de lá para dizer, né? Voltaram sim, muitos deles para nos contar. E lá nesse Código Penal da Vida Futura, ele estabelece uma série de artigos descrevendo em detalhes como é que funciona a justiça divina, que não tem penas eternas, que não tem infernos eternos, que sim temos momentos, não é, condições, e às vezes até mesmo alguns locais, como alguns mundos, como a Terra, mundo de expiação e provas, mundo de reparação, de purificação.
mas que não temos, não é, infernos eternos, penas eternas, não. Nós temos sempre sob a nossa vida a misericórdia infinita do nosso Pai Celestial. Vamos ver também no livro Ação e Reação, que foi publicado por ocasião do centenário de o livro O Céu e o Inferno, o livro de André Luiz, por Chico Xavier, que vai nos trazer uma série de informações. Me desculpe, foi Justiça Divina de Emmanuel, que foi do centenário. Fiz uma confusãozinha aqui, tá certo? Vamos ver o caso chamado Desejo Central, que é importante para o nosso estudo, e o caso curioso de Ascânio e Lucas, que me causou muita surpresa a primeira vez que eu li. Vamos descobrir se o karma é inexorável, ou seja, se eu fiz um mal, necessariamente eu tenho que sofrer aquele mesmo mal, ou pode ser modificado. A gente pode mudar o nosso karma? Vamos aprender hoje com Kardec. Vamos falar um pouquinho sobre a culpa e sobre o auto-perdão, que vai ser muito importante nesse nosso novo destino. E vamos aprender qual é a medida da reação. Se a gente agiu dessa forma, qual vai ser a medida, qual vai ser a força da reação? Ela pode ser atenuada, pode ser agravada? E vamos aprender sobre a caridade que cobre uma multidão de pecados. Não é? Aprender sobre os benefícios da caridade, alguns deles como a saúde, fazer a caridade promove a saúde, vicia, a gente fica dependente, é tão bom que a gente fica viciado em fazer o bem, cobre a multidão de pecados, afasta os maus espíritos e nos proporciona a salvação, como a gente vai estudar também na noite de hoje. E para concluir, a gente vai estudar sobre as recompensas que Jesus nos oferece. Se der tempo, a gente vai estudar sobre o umbral. Se vocês tiverem medo de ir para o umbral, hoje a gente vai perder o medo de ir para o umbral, tá certo? Vamos então no nosso estudo. Bom, no livro Céu e Inferno, então, temos o Código Penal da Vida Futura, e uma das lições mais importantes, e às vezes não muito bem compreendida, é que há 3 etapas após o próprio erro. Primeiro, o arrependimento. A gente precisa se arrepender, tomar consciência que agimos de maneira equivocada. Curioso que, em grego, a palavra que é utilizada por João Batista e por Jesus para arrependei-vos é metanoia. Metanoia, em grego, significa mudança de mente, reforma íntima. É necessário, então, mudar a nossa postura, o nosso condicionamento, para realmente nos arrependermos. A expiação, que às vezes não é muito bem entendida, porque expiação, com X, segundo o dicionário, é purificação, é depuração. Em alguns dicionários é também cumprimento de pena, como se a gente estivesse num presídio cumprindo uma sentença. Mas o significado de purificação é mais adequado. Então a gente se arrepende do erro que cometeu, mas nós temos que nos purificar daquela imperfeição moral que nos levou ao erro, porque se eu não mudar, eu vou continuar errando, concordam? Então não basta só a terceira etapa, a reparação. Temos que reparar, temos que ressarcir ao universo o que tomamos indevidamente. Mas nós também temos que passar pela expiação, que não é necessariamente sofrimento, é purificação. Então, por exemplo, se eu cometi um erro por causa do orgulho, eu vou passar por algum processo que vai trabalhar o meu orgulho, desenvolvendo a humildade, para que eu não cometa tantos erros baseados no orgulho. Se o problema foi o egoísmo, eu vou passar por um processo que me estimule a combater o egoísmo, para que assim nós possamos evoluir sempre na direção do infinito. Tá certo? Então não é necessariamente sofrimento, pode acontecer o sofrimento, mas o convite é para a melhoria, para a purificação e para a reparação. Tá certo? E depois da nossa ação, qual será a força da reação? Qual vai ser o impacto dela? Vai ser 100% igual? Bom, a física vai dizer que a reação é a mesma força, com a mesma intensidade, só que em sentido contrário. Mas na doutrina espírita não. Nós vamos ver primeiro que há uma progressividade da lei. À medida que os espíritos evoluem, a lei fica mais suave, mais leve. No mundo mais evoluído, nós não precisaríamos de penas tão duras, de leis tão rigorosas, que hoje são necessárias. Kardec estuda isso na questão 750 de O Livro dos Espíritos, de acordo com o nosso barbarismo, a nossa pouca evolução. Tá certo? Então, à medida que a gente avança, a lei se modifica. Vejam que no passado, na época de Moisés, era necessária a lei de talião, do tal e qual, olho por olho, dente por dente.
Mas Jesus vai nos trazer uma lei diferente, tanto que no livro Boa Nova, de Humberto de Campos, pela psicografia de Chico Xavier, quando Jesus está conversando com Tiago, num diálogo que não se encontra nos evangelhos tradicionais, ele vai perguntar sobre a justiça. E Tiago repete a fórmula da lei de Talião. E Jesus vai dizer, mas Tiago, não compreendestes que a minha lei é a lei do amor, é a lei da caridade, é a lei da misericórdia, mostrando que a lei, a partir dele, seria uma lei diferente, não somente tal e qual, não é? Então, tem também a progressividade da lei. Sabemos do merecimento, como título desse congresso, a cada um é dado conforme as suas obras. Está lá, inclusive, no Apocalipse, em várias passagens, inclusive no último capítulo, que cada um será julgado conforme as suas obras. Então é importante a gente compreender isso também, da nossa transformação e de colaborarmos em favor do nosso semelhante. Tem também a intercessão dos outros. Através do bem que nós fazemos, nós poderemos adquirir créditos e poder auxiliar os nossos entes queridos. É assim, por exemplo, no livro Nosso Lar. André Luiz aprende sobre o bônus hora, uma remuneração espiritual, e a pessoa que acumula créditos, ela não vai mais somente pedir, como ensina a dona Laura, a mãe de Lísias. Ela vai dizer, André, muitos podem pedir, mas poucos podem rogar. Ele não compreende muito bem, ela vai dizer, pedir é somente abrir a boca, é formular um pedido. Mas rogar é para aqueles que tendo trabalhado tanto no bem, que já têm direito a seus desejos serem atendidos pelos espíritos superiores. Então vamos trabalhar muito para a gente poder rogar, e não somente pedir, não é verdade? Então também tem a intercessão dos outros, tem o ponto de vista que Allan Kardec vai nos mostrar, que quando ele via-se diante das dificuldades, das lutas, dos problemas, das vicissitudes da vida, ele se colocava na condição de espírito imortal, se elevava desse terra a terra da vida, e percebia que tudo ficava menor, ficava menos complicado. Então, à medida que a gente tem o conhecimento também das leis que regem o universo, da nossa verdadeira condição de espíritos imortais, o que antes podia ser uma tragédia, um sofrimento muito grande, para a gente se torna algo comum. O corpo nada mais é do que uma roupa, e Deus nos dará quantas roupas forem necessárias. Nós somos melhores do que o super-homem, do que o Superman. Eu sempre, desde pequenino, aliás, continuo pequenino, não é? Queria muito ser o Superman, o homem de aço, poder voar, não é? E ser invulnerável às balas, imortal, poder ter a visão de raio-x, atravessar as paredes. E aí a doutrina espírita me ensina que eu sou igual ao Superman, e ainda melhor que ele, porque não existe a tal da criptonita para a gente. Então somos super-homens, super-moças, e esta é a realidade que o Espiritismo vem nos trazer, que vai nos trazer ainda mais consolo. Porque quando a gente conhece o Evangelho de Jesus, a gente escuta o seu convite, vinde a mim todos vós, que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele pede para a gente receber o jugo, o fardo, porque o jugo com ele é suave, o fardo dele é leve. A vida se torna mais leve quando temos a condição de espíritos imortais e quando conhecemos o Evangelho de Jesus para nortear as nossas vidas. E assim, toda aquela reação que poderia ser muito forte, torna-se diferente à medida que a gente evolui, que a gente se esclarece, que a gente conhece. E mesmo quando a gente é visitado pelo sofrimento, como ensina Simão Pedro de Lima, o expositor querido de Minas Gerais, ele vai dizer que espírita não gosta de sofrer. Eu também não gosto de sofrer, a gente não é masoquista. Mas quando o espírita sofre, ele sofre com gosto. É diferente, não é? Ele sofre com gosto, ele sabe que ali é um aprendizado, que é uma correção de rota, que não é por acaso, que há um motivo para aquele sofrimento. Ele aprende como é que é o bem sofrer, com resignação, com esperança de dias melhores, com a consciência em paz, em vez do mal sofrer, que é a murmúrio, a queixa, a reclamação, a lamentação, a muquerela, como ensina Simão Pedro de Lima. Então, espírita quando sofre, ele sofre com gosto. É diferente, não é? Ele não se revolta, não se rebela como a gente costuma fazer. E a gente aprende, como o próprio Cristo nos diz, na primeira epístola de Pedro 4:8, porque muito amou, seus pecados foram perdoados, não é?
E, aliás, desculpe, essa segunda parte é que está na primeira epístola de Pedro. A caridade cobre uma multidão de pecados, né? A outra frase é do próprio Cristo, quando ele está com a mulher considerada pecadora na casa de Simão, o fariseu. E vamos perceber, Nazareno, então, como é que é a medida? Como é que vai ser a reação da nossa ação? O Cristo vai nos trazer algo muito interessante. Ele vai dizer que está nas nossas mãos. Nós vamos decidir como é que será a nossa reação. A lei, o retorno da lei para nós. Quando Ele nos ensina, não é? Pai, perdoa-nos do mesmo modo que nós houvermos perdoado os nossos semelhantes, os nossos ofensores. Perdoa as nossas dívidas do mesmo modo que perdoamos os nossos devedores. É do mesmo modo, nós seremos a própria medida. Por isso ele vai dizer, não julgais, porque com a mesma medida que medirdes, sereis medido também. Então como é que a gente vai colher a nossa própria sementeira? De acordo com a maneira que a gente perdoa aos outros. Por isso é importante desenvolver o perdão. E para a gente perdoar melhor os outros, nós temos que aprender também a nos auto-perdoar. E por isso nós vamos falar um pouquinho sobre auto-perdão. Felicidade sem culpa nessa noite, tá certo? Porque senão vira auto-obsessão. Quando a gente não se perdoa, a gente mesmo se obsedia. Não precisa nem de espíritos para nos atacarem. E ainda aprendemos no Evangelho segundo o Espiritismo que tem os tormentos voluntários. Sofrimentos que a gente não precisava passar, mas que nós colocamos sob o nosso ombro, porque nós desenvolvemos, não é? As necessidades ilusórias, o supérfluo, a inveja, essas questões bobas que nós temos, que só amplificam o sofrimento que a gente não precisava passar. Então tem o sofrimento da lei de causa e efeito, mas tem também os tormentos voluntários. Olha como tudo está nas nossas mãos. Como a nossa querida Luziane tem nos falado, não é? Falando-nos de Jesus, não está escrito, vós sois deuses? Está lá no Salmo 82, vós sois deuses e filhos do Altíssimo, todos vós. Então nós temos um poder e nós é que poderemos escolher como será a colheita da nossa própria sementeira. No livro Ação e Reação, de André Luiz, então, por Chico Xavier, nós vamos ter, né, umas informações interessantes. Vai ter, primeiro, um dos obsessores, dos espíritos que desejam prejudicar a gente, conta que há uma escola de vingadores. Aliás, está no plural, são escolas de vingadores, onde eles aprendem métodos de obsessão espiritual. Vamos ver que eles utilizam até a palavra punir ou retificar, e vão falar de um tal de um desejo central. Vamos ver o que é isso. O obsessor Leonel explicou entusiasmado a Silas. Sim, aprendemos nas escolas de vingadores que todos possuímos, além dos desejos imediatistas comuns em qualquer fase da vida, um desejo central, ou o tema básico dos interesses mais íntimos. Então, todos nós temos um desejo central, aquela coisa que mais nos move, que mais está nas nossas cogitações. E ele vai explicar. Assim é que a crueldade é o reflexo do criminoso. A cobiça é o reflexo do usurário. A maledicência, do caluniador. O escárnio é o reflexo do ironista. E a irritação é o reflexo do desequilibrado. Tanto quanto a elevação moral é o reflexo do santo. Conhecido o reflexo da criatura que nos propomos retificar ou punir, olha, eles sabem que eles estão sendo instrumento da justiça divina. Então, retificar, corrigir ou punir, é assim muito fácil superalimentá-la com excitações constantes, robustecendo-lhe os impulsos e os quadros já existentes na imaginação e criando outros que lhe se superponham, nutrindo-lhe dessa forma a fixação mental. Com esse objetivo, basta alguma diligência para situar no convívio da criatura malfazer, que precisamos corrigir, entidades outros espíritos, eles colocam lá, que se ele adapta ao modo de sentir e de ser, quando não possamos por nós mesmos, a falta de tempo, criar as telas que desejemos, com vistas aos fins visados por intermédio da determinação hipnótica. Por semelhantes processos, criamos e mantemos facilmente o delírio psíquico, ou a obsessão, que não passa de um estado anormal da mente, subjugada pelo excesso de suas próprias criações, a pressionar o campo sensorial, infinitamente acrescidas de influência direta ou indireta de outras mentes, desencarnadas ou não, estão encarnados também, atraídas por seu próprio reflexo. Nós atraímos, de acordo com o nosso tema básico, as companhias espirituais.
E sorrindo, o inteligente perseguidor disse sarcástico: cada um é tentado exteriormente pela tentação que alimenta em si próprio. Então os espíritos vão apenas amplificar aquele nosso desejo central, aquele nosso defeitinho, não é? Mais característico. Se é um problema na sexualidade, se é um problema nos vícios, na calúnia, na maledicência, na inveja, na cobiça, nas várias imperfeições morais que ainda trazemos, não é? Neste livro ele vai falar de vários casos da aplicação da lei da ação e reação, ou lei de causa e efeito, como dívida agravada, débito estacionário, resgate interrompido, débito aliviado, dívida expirante, resgates coletivos, inclusive, e sanções e auxílios, né? Dentre os vários capítulos, eles trazem casos para ilustrar cada uma dessas situações. E o caso de Ascânio e Lucas chama muito a nossa atenção, porque eles eram dois trabalhadores muito dedicados daquela colônia espiritual. Já estavam colaborando há 5 séculos, há 500 anos, no bem. E eles desejam ir para regiões espirituais mais felizes. Mas os benfeitores espirituais não os admitem, não permitem. Eles acham estranho e solicitam novamente, até que lhes é permitido ter a informação de que num passado remoto, quando na época ainda de Joana d'Arc, eles, no exército francês, empurraram 2 companheiros de um alto do precipício para lhe conquistar os cargos e o poder. Mas como já haviam trabalhado muito no bem, eles então têm todas as facilidades para reparar aquele erro. Lhes é permitido escolher a forma de desencarnar, o momento. Vão ter uma vida belíssima, normal, tranquila, feliz aqui na Terra. E vão perder a vida em um acidente de avião, onde eles resgatam o débito, mas, em vez de ser propriamente uma punição, eles tiveram todos os méritos, toda a preparação, todo o amparo. Quando desencarnam, já são imediatamente resgatados pelos espíritos superiores, fazendo com que o resgate deles seja infinitamente mais suave do que o sofrimento que eles impingiram aos outros. Por quê? Porque eles trabalharam em favor do semelhante. Então vamos pedir a Jesus, vamos pedir a Ele trabalho no bem para compensar os nossos equívocos, não é trocar uma dívida, um problema por trabalho no bem. A mãe da nossa querida Célia Diniz, uma expositora de Minas Gerais, ela era muito amiga de Chico. Eu não sei se vocês pegaram aquele tempo antigo, tinha um remédio chamado cibalena. Vocês pegaram esse tempo? Um tal de cibalena? Aí ela tomou a tal da cibalena e ficou em carne viva. O remédio deu uma reação alérgica nela, ela ficou completamente tomada de feridas. E o Chico ia visitá-la, impunha suas mãos abençoadas, e ela foi ficando completamente curada. Ele sempre a visitava, impunha as mãos, e ela foi ficando curada, até que ficou só uma manchinha aqui no rosto. E aí ela disse: olha, o Chico parou de vir. Eu tenho que ir lá falar para ele para terminar, que faltou um pouquinho. Acho que ela queria fazer logo um peeling espiritual, né? Um botox espiritual, uma coisa assim, logo uma plástica, né? Chegou lá e disse: Chico, olha, faltou um pedacinho aqui, faltou uma manchinha. Você não quer tirar essa também? Ela disse: ô, fulana, é porque os amigos espirituais pediram que a gente não tirasse essa, para que toda vez que você olhe no espelho, você se lembre que você trocou uma lepra nesta vida, uma hanseníase, por trabalho no bem. E toda vez que ela realmente chegava no espelho, via a manchinha, ela trabalhava mais. Então vamos pedir a Jesus para trabalhar no bem, reparando os nossos equívocos, não é? Por amor e não por sofrimento, tá certo? Então fica o caso de Lucas e Ascânio para a gente. E a gente tem essa cultura da culpa, não é verdade? Nós estamos imersos nesses condicionamentos, nesse atavismo de muitas encarnações, de crenças como o pecado original, não é? Há autoflagelações, não é? Que a gente vê até hoje, em pleno século XXI, há sacerdotes, inclusive lá no meu querido Ceará, que se auto-chicoteiam, que se auto-martirizam, fazem cilícios, acreditando que aquilo é agradável a Deus. E o Espírito Samuel Lucas, quando nos inspirou para essa palestra, diz: Nazareno, diga para o público que quase todos nós fazemos a mesma coisa. Não mais com instrumento de tortura, com chicotes, não, mas com o nosso sentimento de culpa, com o nosso perfeccionismo, que é filho do orgulho e que leva à frustração e ao sofrimento. Não devemos alimentar a culpa. Então vamos falar um pouquinho sobre o sentimento de culpa, porque ele vai permitir esse agravamento do sofrimento, vai muitas vezes nos deixar parados, paralisados,
com remorsos paralisantes, com arrependimentos mórbidos, quando o convite de Jesus é para a renovação, para o trabalho no bem, para a alegria, não é verdade? E será que Deus castiga? Na questão 621 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec interroga: onde está escrita a lei de Deus? E qual a resposta dos Espíritos? Na consciência. Então ela não está na Bíblia, no Torá, no Bhagavad Gita, no Talmud, no livro tibetano dos mortos. Não, ela está na consciência. E a gente mesmo é que muitas vezes faz o nosso próprio julgamento, como nós vamos ver aqui com André Luiz. E na primeira epístola de João, ele nos esclarece: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor, meus amigos. Edivaldo Pereira Franco, esse companheiro dedicado, lá de Feira de Santana, não é? Que é onde trabalha também a nossa querida Luziane, lá em Salvador, no Centro Espírita Caminho da Redenção, ele vai dizer num dos seus seminários: como pode a suprema inteligência do universo castigar a simplicidade? Eu acrescento: como pode o mais sublime amor castigar a simplicidade? E ele completa: Deus não pune, Deus não castiga, Deus ama, meus amigos. Deus nos ama. Apenas estabelece essas leis perfeitas para que a gente possa encontrar a felicidade e a perfeição, não é? E vejam o que André Luiz vai nos ensinar por Chico Xavier na mensagem Pensar. Eu trouxe só um trechozinho dela para a gente, o mais importante. Deus é amor e não pune criatura alguma. A própria criatura é que se culpa e se corrige ante os falsos conceitos que alimente com relação a Deus. Eu vou repetir: Deus é amor, meus amigos, e não castiga ninguém. A gente mesmo é que se culpa. E como a gente programa a nossa encarnação, está lá no Livro dos Espíritos, da escolha das provas, questões 258 e seguintes, em regra, nós programamos a nossa encarnação, nós nos impomos sofrimentos, corrigendas, porque não compreendemos a misericórdia infinita do nosso Pai Celestial. Lembremos disso, que Deus é amor, não é verdade? E o próprio Manuel Filomeno de Miranda, na vasta série psicografada por Divaldo sobre a obsessão, vai dizer que o sentimento de culpa é a principal tomada mental, o plugue psíquico que permite a obsessão dos espíritos atrasados a nos influenciar. E Kardec, no Evangelho segundo o Espírito, no livro que é o Espiritismo, vai dizer que melhor do que espantarmos as moscas é curarmos a ferida que está atraindo aqueles insetos, né? Temos que nos perdoar. Se a gente não se perdoar, como a gente vai cumprir o mandamento maior de amar a Deus, amar ao próximo, do mesmo modo que a gente tem que se amar? Se eu não me perdoo, eu não me amo. Então preciso aprender a me amar, perdoando a mim mesmo. E Deus não sabia que a gente ia errar? Ele não é onisciente, diz, não é? A obra espírita diz: Deus conhece o passado, o presente e o futuro. Se Ele não quisesse que nós errássemos, Ele teria nos criado anjos, espíritos puros, eles não erram. Mas não, nós somos criados simples e sem conhecimento. E vamos evoluindo com os milhões e milhões de anos até chegar à condição de anjos um dia, todos nós, não é verdade? Então Ele sabia que a gente ia errar. O erro faz parte do aprendizado. É como se estivéssemos ainda numa infância espiritual. Quem não perdoa o filhinho traquinas? Não é? Uma criancinha, ela não sabe o que faz. Então, do mesmo modo, nós não sabemos direito o que fazemos. Nós ouvimos falar que é bom ser bom. Lemos o Evangelho de Jesus, lemos a obra espírita, mas isso não é suficiente para transformar a gente em anjo, não é? Se fosse assim, era muito fácil, terminava de ler a codificação. Pronto, espírito puro. É isso? Não. A gente ouviu falar, mas daqui que a gente introjete realmente o conhecimento, que ele saia da mente para o coração e até chegar nas mãos, na prática, na virtude mesmo, leva um tempo. Então a gente tem que ter essa consciência, ter essa humildade. E veja o que é o livro dos Espíritos. Na questão número 1000, nós vamos ter a resposta dizendo que só por meio do bem se repara o mal. Então o convite não é para o sofrimento. O sofrimento é para mostrar que a gente está no caminho errado, nos convidando para uma mudança de rota. Mas é pelo bem que a gente repara o mal. E a questão 770A vai nos ensinar que a melhor forma de expiação é fazer a maior soma de bem em vez de mal que não seja possível. Não é? Olha que coisa interessante também. E há uma mensagem muito importante de Emmanuel a esse respeito. Emmanuel vai mostrar como a gente é capaz de modificar o nosso karma, entre aspas, não é? Já que a gente não usa propriamente a palavra karma, já porque para nós ele é diferente, a gente pode modificá-lo. No livro Perante Jesus, ele vai trazer a mensagem remuneração espiritual. Ele comenta a segunda epístola de Paulo a Timóteo: o lavrador que trabalha
deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Então, Emmanuel nos esclarece. Além do salário amodado, o trabalho se faz invariavelmente, ou seja, sempre, seguido de remuneração espiritual respectiva, da qual salientamos alguns dos itens mais significativos. O trabalho acende a luz da experiência, ensina-nos a conhecer as dificuldades e problemas do próximo, induzindo-nos por isso mesmo a respeitá-lo. Promove a autoeducação, desenvolve a criatividade, a noção de valor do tempo, imuniza, nos vacina contra os perigos da aventura e do tédio, estabelece apreço em nossa área de ação, dilata o entendimento, amplia-nos o campo das relações afetivas, atrai simpatia e colaboração, extingue a pouco e pouco as tendências inferiores que ainda estejamos trazendo de existências passadas. Quando o trabalho, no entanto, se transforma em prazer de servir, opa, agora é diferente. Agora não é mais o trabalho comum, como obrigação, é trabalho com prazer de servir. Vocês viram, não é? A alegria da nossa Eulália Bueno, o carinho da nossa querida Rose Kelly, a nossa mestre de cerimônias, não é? A alegria de estar participando de mais um evento. Elas já estão trabalhando com prazer de servir, aí já é diferente. Agora é quando chega realmente a caridade, que cobre a multidão de pecados. Veja o que Emmanuel nos ensina. Surge o ponto mais importante da nossa remuneração espiritual. Toda vez que a justiça divina nos procura no endereço exato para a execução das sentenças que lavramos contra nós próprios, quer dizer que não foi Deus? Não. Que nós lavramos contra nós próprios. Segundo as leis de causa e efeito, se nos encontra em serviço ao próximo, manda a divina misericórdia que a execução seja suspensa por tempo indeterminado. A gente ganha moratórias, como Divaldo ganhou várias moratórias, já não é verdade? Por tempo indeterminado. E quando ocorre momento oportuno, o nosso contato indispensável com o mecanismo da justiça terrena, eis que a influência de todos aqueles a quem, porventura, tenhamos prestado algum benefício, aparece o nosso auxílio, já que eles se convertem, se transformam em advogados naturais da nossa causa, amenizando as penalidades em que estejamos incursos ou suprimindo-as de todo o nosso karma, toda a nossa programação de expiação de sofrimento. Se já tivermos regado em amor aquilo que devíamos em provação ou sofrimento para a retificação e tranquilidade de nós mesmos. Reflitamos nisso e concluamos que trabalhar e servir em qualquer parte ser-nos-ão sempre apoio constante e promoção à vida melhor. Remuneração espiritual, Emmanuel, do livro Perante Jesus. Então o nosso karma, entre aspas, não é? Ele é dinâmico. Divaldo vai esclarecer que Kardec jamais usou a palavra karma na codificação. Karma significa ação em sânscrito, não é? E como eles acreditam na reação, mas para eles normalmente o karma é inexorável. Não tem como fugir muito daquelas castas, não é? Onde você está sitiado, não é? A gente não compreende muito bem como é que eles estudam isso, mas no Espiritismo é lei de causa e efeito, não é karma propriamente. Por quê? Porque o nosso karma é dinâmico. O bem que fizeres em algum lugar é teu advogado em qualquer parte, nos ensina Emmanuel. E há muitas pesquisas científicas falando dos benefícios da caridade, inclusive da meditação associada à compaixão. Não é? Dizendo que melhora a imunidade, reduz os radicais livres, reduz o nível de estresse e o cortisol, combate a depressão, alivia dores crônicas e aumenta a longevidade em até 4 anos, quando a pessoa estimula a compaixão e também exercita a meditação. E há quem diga, inclusive, de vários outros benefícios. Há um livro que não tem tradução ainda para o português, é The Healing Power of Doing Good, The Health and Spiritual Benefits of Helping Others. Gostaram do inglês? É lá do Ceará, não é grande coisa, né? A tradução livre seria assim: o poder curativo de fazer o bem, não é? Os benefícios espirituais da saúde de ajudar as outras pessoas. E o nome é Alan Lux. Tinha que ser um Alan alguma coisa, não é? Alan Lux, tá certo? Quem aqui já leu o livro O Monge e o Executivo, de James Hunter? Não é? Não é muito bacana? Mostra que Jesus é o grande servidor. E ele ensina que quando a gente começa a fazer o bem, mesmo que por obrigação, mesmo a gente ainda não sendo bom, a gente começa a gostar de fazer o bem. A gente começa a se transformar em pessoas boas, porque o hábito faz também o monge. A praxis, que ele chama, não é? A prática. Então vamos começar a fazer o bem, que logo a gente vai começar a se tornar pessoas melhores. Talvez a gente não consiga virar um anjo, não. Mas a gente pode trabalhar bastante como fez,
Francisco Cândido Xavier. Chico não virou um anjo na encarnação, mas trabalhou como se fosse um anjo. Isso nós podemos fazer, trabalhar bastante a gente pode, não é verdade? E qual a melhor maneira de afastar os maus espíritos? Vocês sabem qual que é? O que é que diz o livro dos médiuns, no capítulo 23, da obsessão dos médiuns? Vocês lembram? Pergunta importante, qual a melhor maneira de afastar os maus espíritos? Vocês estão falando tão baixinho que eu não sei se é encarnado ou desencarnado que está respondendo. É só... né? Mas é que vocês estão longe aqui de mim também. Vamos lá. Olha lá, obra básica, fundamental, né? Pergunta importante. Ressalto do que fica dito um ensinamento de grande alcance, muito importante. Que as imperfeições morais, que os nossos defeitos, né? Lembram lá do desejo central? Dão aso, elas permitem a ação dos espíritos obsessores, daqueles espíritos que nos desejam prejudicar. E que o mais seguro meio da pessoa se livrar deles é atrair os bons espíritos pela prática do bem. Então, quando a gente está fazendo o bem, está ajudando o semelhante, está ajudando na casa espírita, trabalhando como voluntário no Congresso Espírita de Jataí, não é? A gente é acompanhado de espíritos nobres, e a presença deles é que é capaz de afastar os maus espíritos. Então a gente acha que está fazendo um favor quando faz caridade. Não, nós somos os primeiros beneficiados, porque conquistamos amigos aqui na Terra e amigos no mundo maior. Não é verdade? E o que é que a gente precisa fazer para se salvar? Vocês lembram? Está lá no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. De que precisa o Espírito para se salvar? Vocês lembram o que é? Kardec traz aquela citação de Jesus, quando ele vem, não é, como o Filho do Homem, retornando em toda a sua glória, passa à esquerda os bodes, ou seja, aqueles espíritos que não terão mais autorização de reencarnar na Terra, que serão emigrarão daqui para outros mundos, outros planos. E as ovelhas, que são aqueles que continuarão tendo a autorização de reencarnar na Terra, que se tornarão um mundo regenerador, um mundo muito melhor, já que os espíritos endurecidos no mal não terão mais acesso a ele. É claro que é necessário limpar os umbrais da Terra, como ensina André Luiz, e a gente está vendo muitos espíritos realmente atrasados ainda reencarnando, mas já estamos em plena transição planetária. E ele estabelece um único critério. Qual é o único critério para separar os bodes das ovelhas que Jesus nos ensina? Como é que a gente sabe quem é bode e quem é ovelha? Rose, se puder trazer um copinho com água aqui, tá? Não tem onde colocar, mas a gente coloca uma cadeirinha aqui do lado. O que é? Não, mas tem ovelha, tem chifre também, não tem? Tem uns carneiros que tem chifre. Essa foi boa, nunca ninguém tinha falado não. Olha lá. Porquanto tive fome e vós me deste comer. Tive sede e me deste beber. Careci de teto, era imigrante, era estrangeiro, estava fugindo da guerra. Eu acrescento, não é? Precisava de um ventre para renascer e me acolhestes. Estive preso ou enfermo e me visitastes. Jesus faz da caridade o único critério para saber quem é bode e quem é ovelha. Não precisa ser espírita, não precisa aceitar Jesus, ser batizado, pagar o dízimo, não é? Não precisa ter atos exteriores nenhum, precisa fazer o que ele pediu. O que é que ele pediu? Caridade. E por isso nós erguemos essa bandeira bem alto. Fora da caridade é que não há salvação. Não é fora da igreja X, Y, Z, não. E ele acrescenta, olha como é importante, ele vai dizer, toda vez que fizeste isso a cada um desses mais pequeninos, foi a mim mesmo que vós o fizestes. Tão importante que é a caridade. E os Espíritos ainda esclarecem para a gente na questão 886 do Livro dos Espíritos. Quando Kardec pergunta qual o sentido verdadeiro da palavra caridade, como a entendia Jesus? E eles respondem, 3 coisas, quando só bastava uma, bastava essa primeira. Não precisava dizer o resto. Benevolência para com todos, inclui tudo já. Ser bom para todos. Quem é bom visita, dá comida, não é? Acolhe em sua casa, traz água para o palestrante, não é? É benevolência, já está tudo aqui. Não precisava dizer o resto, porque quem é benevolente também é indulgente, tem indulgência, tem clemência, misericórdia com as imperfeições alheias, e também tem o perdão das ofensas. Não precisava dizer indulgência nem perdão, mas é tão importante que eles reforçam a indulgência e o perdão, porque o perdão vai ser a nossa medida. Lembra do perdão como medida para a nossa própria reação? Sereis medidos com a mesma medida que medides. Nossa, você trouxe um móvel, equipamento completo aqui. Obrigado, meu amigo, não é? Vamos em frente.
E no livro Consolador, tem uma pergunta muito importante para nós. Na questão 255, perguntam a Emmanuel: devemos nós, os espiritistas, praticar somente caridade espiritual, né, a benevolência, ou também a beneficência, a caridade material? Obrigado, amigo. E ele esclarece: a divisa fundamental da codificação kardeciana, formulada no Fora da Caridade não há salvação, é muito clara para a gente perder tempo com isso. Urge, contudo, que os espiritistas sinceros, esclarecidos no Evangelho, procurem compreender a feição educativa dos postulados doutrinários, reconhecendo que o trabalho imediato, mais urgente dos tempos modernos é o da iluminação interior do homem, melhorando-se os valores do coração e da consciência. Dentro desses imperativos, é lícito esclarecermos a excelência dos planos educativos da evangelização, de modo a formar uma mentalidade espírita cristã, com vistas ao futuro, não é? Então veja um convite de Emmanuel para a gente não esquecer da nossa evangelização. É a caridade mais urgente que a gente pode fazer, é a nossa própria evangelização, a nossa iluminação. E onde é que tem mais sofrimento no mundo? Vocês acham, para a gente fazer uma caridade bem efetiva, que possa ajudar muita gente, onde é que tem mais sofrimento? É aquele trabalho lá na África, com as crianças órfãs do Fraternidade Sem Fronteiras, é digno de aplauso e de nosso carinho, de apadrinhamento. Eu sou padrinho também, lá do Fraternidade Sem Fronteiras. Vamos ajudar. Mas não é lá que tem maior sofrimento do planeta. Onde é que tem? 965 de O Livro dos Espíritos. Tem alguma coisa de material, as penas e gozos da alma depois da morte? Resposta: não podem ser materiais, dilo bom senso, pois que a alma não é matéria. Nada tem de carnal essas penas e esses gozos. Entretanto, são 1000 vezes mais vivos, 1000 vezes mais fortes do que as penas e gozos que experimentais na terra. Porque o espírito, uma vez liberto, é mais impressionável, porque a matéria já não lhe embota as sensações. Então, onde é que tem mais sofrimento? No mundo espiritual. Tem mais felicidade também, não é? Mas é 1000 vezes maior do que o que a gente pode experimentar aqui na Terra. E na 363, vamos tirar a dúvida. O homem que neste mundo foi feliz, ele deplora, ele lamenta a felicidade que perdeu deixando a Terra? Resposta: só os espíritos inferiores podem sentir saudade de gozos condizentes com a natureza impura com a deles. Gozos que lhe acarretam a expiação pelo sofrimento. Para os espíritos elevados, a felicidade eterna é 1000 vezes preferível aos prazeres efêmeros, passageiros da terra. Meus amigos, quando Jesus fala do reino dos céus, a gente não tem nem ideia o que é. É tão maravilhoso, ele tenta comparar de diversas formas, como se fosse um campo, como se fosse uma pérola de alto valor. Ele não consegue explicar para a gente. Tão maravilhosa que é a nossa condição no mundo espiritual, se suportarmos as nossas provas, as nossas lutas, se praticarmos o bem, se cultivarmos a caridade. Então vamos lembrar dessa caridade para o Espiritismo, que Emmanuel nos convida no livro Estudo e Viva. O Espiritismo nos solicita uma espécie permanente de caridade, a caridade da sua própria divulgação. Então quando vocês fazem eventos como este, quando transmitem pela internet, pelas várias iniciativas de web rádio, de web TV, quando deixam gravados para acessar muitas outras pessoas, quando fazem um evento num local aberto ao público como este, a gente pode levar a doutrina consoladora a muitos outros corações. E esta talvez seja a caridade mais importante que está ao nosso alcance: divulgar o Espiritismo. Como Jesus há 2000 anos vai nos ensinar, vai nos convidar: ide e pregai. Ele nos convida para anunciar a boa nova. O que ele mais fez foi pregar o Evangelho. O que Paulo de Tarso mais vai fazer também é divulgar o Evangelho de Jesus. A missão de Chico era o livro, e vamos ter 499 livros da Lavra Mediúnica de Francisco Cândido Xavier, divulgando o Espiritismo. Então vamos ajudar as nossas casas, vamos ajudar esses eventos, realizando cada vez mais e melhores, levando esse Consolador para muita gente. Quantas mãezinhas chorando porque um filhinho é arrebatado pelas garras da morte, sem encontrar consolo na sua religião. Quantas pessoas depressivas, sofrendo. Quantas pessoas com a mediunidade torturada, sem compreender os fenômenos da vida invisível. Quantos, meus amigos, cometendo suicídio, buscando as drogas por falta de um sentido para as suas vidas.
Quantas pessoas cometendo abortos, quanta gente cometendo o crime da corrupção. Se você se revolta com a corrupção, divulgue o Espiritismo, divulguemos o Evangelho de Jesus, porque esta é a melhor maneira que eu conheço de transformar a humanidade, levando esperança e fé para onde muitas vezes já não há mais crença, já não há mais religião propriamente dita. Não é? Então o arrependimento tem que ser algo instantâneo, não aquele arrependimento mórbido, aquele remorso paralisante. Por isso Jesus nos fala, o trabalhador que lança a mão da charrua, que pega no arado, e olha para trás, não é digno do reino dos céus. Nos equivocamos, tudo bem, Deus sabia que a gente ia errar, vamos trabalhar, vamos reparar o erro, e não ficar sofrendo. O arrependimento tem que ser uma coisa instantânea. E olha o que Buda, Siddhartha Gautama, esse grande outro missionário, também enviado por Jesus de Nazaré, vai nos esclarecer. Se a sua compaixão não inclui você mesmo, ela está incompleta, ela não está perfeita, ensina Siddhartha Gautama, não é? E a gente tem que ter o esquecimento das nossas próprias ofensas, não é? Quando a gente reencarnar, a gente não vai esquecer todo o nosso equívoco dessa vida. Quando a gente retornar como crianças, sim. E não é para o nosso bem que isso acontece? É. Então o Espírito São Meu Lucas me diz assim, Nazareno, diga aos espíritas que esqueçam logo hoje todo o mal que fizeram e renasçam dentro de uma mesma vida, porque muitos estão chegando aqui no mundo espiritual em situação delicada, com muito sentimento de culpa, que é filho do nosso orgulho. Então a gente aprender a se perdoar, a deixar o passado passar, porque senão ele vira presente, a gente traz para a nossa tela mental e o nosso cérebro não distingue o que é futuro, o que é presente, o que é passado. Ele só vê o que a gente coloca nele. Então vamos imaginar um encontro com Jesus. Ele nos daria um sermão ou nos convidaria para o bem, para o amor, para a renovação? Vocês já perceberam que Jesus tinha dois discursos completamente diferentes? Isso me ajuda a entender. Porque quando eu chegava na casa espírita, a pessoa dizia assim, olha, Nazareno, muito cuidado. Porque a quem muito foi dado, muito será cobrado, viu? E aí quando eu lembrava de todos os livros espíritas que eu já tinha lido, eu disse, vixe, eu estou lascado. Eu não estou fazendo nem 1% do que os bons espíritos recomendam fazer. E ficava sofrendo com aquilo, não é? E não entendia quem disse essa frase. Aí a gente, quando vai fazer a interpretação no direito, a gente precisa dizer quem disse, para quem, em que contexto, se aquela lei não foi revogada, se ela está de acordo com a Constituição da República, o que é que diz a doutrina, a jurisprudência. A gente faz uma série de interpretações. E a gente vai perceber que Jesus tinha dois discursos completamente diferentes. Num, ele era um meigo rabi da Galileia. Quando ele falava para as pessoas humildes, para as pessoas que estavam dispostas em aprender a se modificar, que estavam arrependidas. Quando, ao contrário, ele falava para os fariseus, aos doutores da lei, aqueles homens orgulhosos, que geravam sentimento de culpa nas pessoas, posando de santos, prescrevendo 613 rituais da lei mosaica, fazendo longas orações e condenando os judeus, os romanos, as prostitutas, os publicanos, os leprosos, como se eles fossem diferentes, superiores, quando não eram. Então Jesus é muito firme com aqueles homens, vai dizer, ai de vós, fariseus hipócritas, fingidos, sois semelhantes a túmulos caiados, brancos por fora, mas cheios de podridão e de iniquidades por dentro. Ai de vós, fariseus hipócritas, eu vos digo em verdade que até as meretrizes vos precederão no reino dos céus. Vão chegar primeiro do que vocês. Todos vão chegar, mas elas vão chegar primeiro que vocês. Os fariseus, doutores da lei, sentam no trono de Moisés. Por isso vocês devem obedecê-los. Fazer o que eles dizem, mas não façais o que eles fazem, porque eles não praticam o que eles pregam. Os fariseus, doutores da lei, batem a porta do reino dos céus no rosto dos homens, mas eles próprios não entram sequer. Os fariseus, doutores da lei, colocam fardos demasiadamente pesados nos ombros das pessoas, mas eles mesmos não levantam um dedo sequer. Era só discurso, era só gerar sentimento de culpa nas pessoas. Exigiam sacrifício de animais. Quando vocês lembram daquela passagem lá em Jerusalém, quando Jesus se revolta, e era motivo mesmo para se revoltar, as pessoas vinham de muito longe, e para os judeus, eles acreditavam que precisavam sacrificar um animal para se purificar do pecado, para expiar o pecado. Quem era pobre, sacrificava um passarinho. Quem era classe média, um cabrito, um bode. Quem era rico, sacrificava um carneiro ou um touro. E as patas dos animais ficavam cobertas de sangue, de tantos sacrifícios em Jerusalém. Na época da Páscoa, quando os judeus normalmente visitam a cidade considerada sagrada de Jerusalém, a cidade ficava lotada de gente. E o que acontece quando a cidade fica fervilhando de pessoas? O preço das mercadorias
Sobe, não é verdade? Lei da oferta e da procura. As pessoas vinham de muito longe com seu animalzinho. Quando chegava na hora de fazer o sacrifício, o sacerdote analisava e dizia, ah não, esse seu passarinho não serve não, ele tem um defeitinho aqui na perna, está vendo? A lei não permite não. E como é que eu faço? Ah, você compre outro. Mas onde é que eu vou arrumar um passarinho agora? Olha, tem aqui no templo. Tem animais aqui homologados pelo sumo sacerdote. Com certificado, né? Com carimbo lá do CIF, inclusive. E quanto custa o passarinho aqui do templo? Um passarinho que era R$1, estava por R$10. E as pessoas não tinham dinheiro para fazer a purificação do seu pecado. Ficavam com sentimento de culpa. E desencarnavam em péssima condição. Também vinham de muito longe, vinham da Síria, da Idumeia, de vários países diferentes, onde tinha outra moeda. Quando queriam fazer a oferta no templo, prescrição também da lei de Moisés, o sacerdote, não, aqui a gente só aceita a moeda do templo. A gente não aceita essa moeda, não. E como é que eu faço? Olha, ali no átrio dos gentios, tem os cambistas, os trocadores de dinheiro. Você vai lá e troca seu dinheiro. Aí você faz a doação na moeda do templo. Como é que estava a cotação do dólar, lá, mais ou menos, na época da Páscoa, em Jerusalém, lotada de gente? 10-1, não era 3-1, era 20-1. E as pessoas pobres não podiam fazer a oferta e se achavam em pecado. E por isso que Jesus se revolta. E vai dizer, minha casa não será chamada de casa de oração para todas as nações? E fizeste dela um covil de ladrões. Não foi de comerciantes, ele estava falando de ladrões, de especuladores, de aproveitadores do povo, que geravam um sentimento de culpa e impediam o reino dos céus para aquelas pessoas. Porque ele sabia que a lei de Deus está na consciência. Por isso a revolta dele. Ele não bateu em ninguém, mas ele derrubou as mesas, não permitiu que levassem animais. Não é? Então ele faz e se revolta, e com razão. Não é? Então quando ele fala, a quem muito foi dado, muito será cobrado, com quem ele está falando? Com o doutor da lei, com o fariseu. Porque como é que ele falava com os pecadores? Com as pessoas humildes. A mulher adulta, ele vai dizer, aquele que estivesse em pecado, atira a primeira pedra. E depois que todos vão embora, ele pergunta à mulher, onde estão aqueles que te condenavam? Eles se foram, Senhor. Pois eu também não te condeno. Ele não podia? Não estava sem pecado? Por que ele não apedrejou a mulher? Pois eu também não te condeno. Vá, e de futuro, não tornes a pecar. Não eram dois discursos bem diferentes? Então quando ele fala que muito foi dado, muito será cobrado, ele está falando com quem? Com o doutor da lei. E foi Allan Kardec. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Muitos dos Chamados e Poucos Escolhidos, que vai dar a melhor interpretação dessa frase, dizendo, aos espíritas, a quem muito foi dado, muito será pedido. Mas será muito dado também, se souberem bem aproveitar. Olha que maravilha. Quer dizer que tem recompensa? Tem, pessoal, está assim de recompensas, de tesouro, de galardão, de tanta coisa linda que Jesus nos fala. Ele vai dizer a Pedro, porque Simão pergunta, Senhor, o que será de nós? Ele vai dizer, Simão, eu vos digo em verdade, que tudo aquilo que renunciardes na terra por amor de mim ou do meu evangelho, recebereis em cêntuplo, 100 vezes mais, desde agora, com perseguições e na vida eterna. Nós vamos ganhar 100 vezes mais, é a promessa de Jesus, está em Marcos 9, acho que é 12-30, não me lembro agora o versículo, tá? Tem lá, é o melhor investimento que existe é trabalhar para Jesus, é 100 vezes mais. Mas a gente só fala a primeira parte, olha, a quem muito foi dado, muito será cobrado, né? E o resto, por que a gente não fala igual o Kardec comentou? Mas será muito dado também, se souberem bem aproveitar. Vamos aproveitar essa oportunidade. Esta reencarnação em plena transição planetária. Pessoal, a gente não sabe quando é que a Terra vai se tornar um regenerador. Mas perguntaram ao Emmanuel, no livro Plantão de Respostas da editora Céu, quando a Terra estaria na condição de mundo de regeneração. E ele vai trazer a sua opinião, ilustre e respeitabilíssima, que por volta do ano de 2057, depois de 200 anos da chegada do Espiritismo, a Terra já estará na condição de mundo regenerador. Pessoal, se for verdade essa informação, só faltam 40 anos. Esta nossa encarnação, a encarnação dos nossos filhos é a mais importante na nossa vida de espíritos. Não há mais tempo a perder. Não tem mais que pensar duas vezes. Vamos nos transformar.
buscar a reforma íntima, a metanoia, e o trabalho, a caridade que cobre a multidão de pecados, não é? E a gente é instrumentos, tanto para o bem quanto para o mal, não é verdade? Não é verdade que a gente é só mal, não é? Por exemplo, se o nosso querido Sanduli, o nosso médico de transporte, amigo muito querido, né? Eu não sei nem se ele é médico, mas hipoteticamente, imagine que o Sanduli, ele tem um nome diferente, ele psicografar uma mensagem linda, belíssima, e o Espírito assinar, ao final, Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante. E se a gente for elogiar, o que ele vai dizer? Não, não me elogie não, Nazareno, fui apenas instrumento. É verdade. É. Agora, será que para sintonizar com o doutor Bezerra de Menezes é fácil assim? Basta querer? Ou tem que trabalhar no bem, tem que ser uma pessoa amorosa? Não é? Então, agora, se por outro lado, hipoteticamente, viu pessoal? Encontrar o Sanduli num barzinho, tomando todos, arrumando a maior confusão do mundo, quebra tudo, e eu chegar, Sanduli, meu amigo, o que você está fazendo aqui? Vocês acham que ele vai olhar para mim e vai dizer, não, Nazareno, fui apenas um instrumento. Ora, não pode ser 2 pesos, 2 medidas, não é? Se é instrumento para o bem, a gente também é instrumento para o mal. E assim a gente vai compreender melhor a questão 459 do Livro dos Espíritos. Quando Kardec pergunta se os Espíritos influenciam nossos pensamentos e nossos atos, também nossas ações. Eles vão dizer, muito mais do que vós imaginais. Eles influem a tal ponto que normalmente são eles que vos dirigem. Olha que coisa! Quer dizer que a gente não tem livre-arbítrio? Não temos livre-arbítrio. Nós podemos sintonizar na frequência dos bons espíritos e eles vão amplificar aquele nosso desejo. Ou podemos sintonizar na frequência da mágoa, do ódio, da inveja, da maledicência, do ciúme, do desânimo. E eles vão amplificar aquele nosso desejo central, não é? Sobretudo. Então vejam que a gente tem o livre-arbítrio, mas eles nos influenciam muito. Então o Espírito Samuel Lucas disse assim, Nazareno, diga para o povo espírita que vocês são bons. Vocês são bons, pessoal. Vocês, numa colônia espiritual superior, como o nosso lar, vocês praticamente não errariam. Porque lá todo mundo é bonzinho. Não é fácil ser bom lá no nosso lar? É fácil ser bom lá, não é difícil não. Porque todo mundo é bom. Aquele ambiente feliz. Já viram na casa espírita como é que a gente fica? Todo mundo fica bonzinho, simpático, não é? Porque está naquele ambiente legal, todo mundo aí lá é bacana. Tem os fluidos dos bons espíritos. Se eu pisar no pé do nosso querido Alessandro Martins, na casa espírita, você sabe o que ele vai dizer para mim? Desculpe, Nazareno, porque eu deixei o meu pé no meio do seu caminho. Agora, se eu pisar no pé dele ali lá fora, você já sabe o que eu vou escutar, não é? Então, a gente está num planeta de expiação e provas, cercados por uma nuvem de testemunhas de espíritos atrapalhadinhos, espíritos ainda atrasados, não é? E é natural que a gente erre muito por influência deles também. Então vamos dar mais esse desconto para a gente. Está encarnado, sob o influxo dos hormônios, não é? Dessa sociedade, dessa cultura toda, a gente vai errar mais, é natural. Então vamos dar um desconto também, não vamos ser tão implacáveis, até porque a gente não se conhece, não é verdade? Os Espíritos pedem para a gente fazer autoconhecimento, mas é muito complicado, é muito difícil, não é fácil fazer. Eu tenho seminários de várias horas só sobre autoconhecimento e iluminação interior. Mas a gente não consegue fazer numa única encarnação. Ora, se eu não me conheço, como é que eu posso me condenar se eu não conheço? Se eu não conheço, não posso julgar a pessoa. Se eu estivesse me condenando, eu estaria sendo injusto, porque eu não me conheço. Eu não sei realmente o que me move, não é? Então a gente tem essa consciência que não somos tão maus quanto imaginamos. Nem tão bons quanto o nosso orgulho nos faz crer, não é? A gente não se conhece. Então, o Espiritismo é o consolador ou é o condenador prometido por Jesus? Não, meus amigos, ele é o consolador. A sua mensagem de alegria, de esperança, não é de cobrança, não é de condenação, é de convite. Paracleto, ou paráclitos em grego, para é quem está ao lado. E kletos é aquele que ajuda, aquele que orienta, aquele que ilumina, aquele que exorta. Advogado é a tradução perfeita de Paracleto. É o consolador. É quem vai nos estimular para o bem. Então o Espiritismo veio para nos ajudar ao consolo, e não a cobrança, não o perfeccionismo. Porque ele nos traz tanta luz que às vezes a gente fica ofuscado. E a gente quer virar anjo antes da hora. A gente tem que primeiro ter consciência que estamos na fase hominal. Estamos aqui para nos humanizar
e muito mais tarde para nos angelizar. É um processo lento, a natureza não dá saltos, é um passo de cada vez. A gente aprende isso na série A Vida no Mundo Espiritual de André Luiz, não é? E evangelho significa boa nova, boa notícia. Eis que vos trago boas novas de alegrias. Jesus vai falar para a gente de felicidades. Bem-aventurados, que está lá no Sermão da Montanha, a melhor tradução é felizes. A Bíblia de Jerusalém agora não traz mais bem-aventurados. Se você comprar uma Bíblia de Jerusalém, vai estar escrito lá, felizes. Felizes os pobres de orgulho, né? Os pobres de espírito, os humildes, porque deles é o reino dos céus, porque a humildade é a chave para muitas virtudes. Felizes os que choram, os que sofrem, porque serão consolados. Felizes os que têm sede de justiça, porque serão saciados. Felizes os brandos e pacíficos, porque eles herdarão a terra. Felizes misericordiosos, porque eles próprios obterão misericórdia. Jesus continua falando de felicidades para nós. E nós não compreendemos a mensagem do Mestre, não é? E a gente reconhece o verdadeiro espírita. É pelo esforço que empreende em se domar as suas más inclinações, pela sua transformação moral, diz Allan Kardec. Então, o espírita tem más tendências, tem más inclinações. A gente não é anjo, não é verdade? E será que os espíritos atrasados têm alguma utilidade? Vamos ver, questão 559 do Livro dos Espíritos. Também desempenham função útil no universo os espíritos inferiores e imperfeitos? Resposta: todos têm deveres a cumprir. Para a construção de um edifício não concorrem, não auxiliam tanto o último do servente de pedreiro, como o mais ilustre arquiteto? Sim, é verdade, não é? E aí a gente vai compreender quando Marcel Mariano, o expositor querido, também lá da Mansão do Caminho, da nossa querida Luziane Bahia, ele esteve em Fortaleza e contou para a gente, pessoal, ele é um médium, um expositor muito querido, e ele disse assim, pessoal, eu tive notícias que até Lampião, Virgulino Ferreira, o cangaceiro, está ajudando no mundo espiritual. Aí todo mundo ficou surpreso com aquele, como é que é? Lampião está dando um passe. Ele não falou isso, não, falei isso não. Falei que ele está ajudando. Como é que foi? Aí disse que o doutor Bezerra queria ajudar um espírito que estava numa região muito trevosa, muito profunda. Doutor Bezerra aparecia, mas o espírito não conseguia percebê-lo, por causa do padrão vibratório muito baixo. Ele falava, mas o espírito não escutava. Lampião soube da história, disse, doutor Bezerra, deixa comigo. Foi até lá. Quando o espírito viu o Lampião, ele percebeu, porque também do padrão vibratório baixo, não é? Mesmo padrão, eles se enxergam. Lampião pegou sua gigantesca peixeira, desembainhou e disse, doutor Bezerra mandou lhe chamar. Você quer ir por bem ou por mal? Diz que o espírito foi correndo para os braços amorosos do apóstolo da caridade, não é? Então veja, pessoal, se até Lampião está ajudando, por que a gente não pode ajudar também? Vamos todos nós ajudar agora. Vem tu e segue-me hoje. Este é o convite de Jesus, não é? Ele veio para nós, veio para os pecadores mesmo, não veio para os sãos. Ele vai dizer, os sãos não precisam de médico. Eu vim para os enfermos. Eu não vim para os justos, mas vim para convocar os pecadores ao arrependimento. Este é o nosso mestre. Ele não nos exige perfeição, ele nos pede apenas boa vontade de seguirmos a sua voz, de atendermos os seus conselhos, de estarmos juntos no trabalho e no bem. E para quem ele aparece primeiro? Não foi para João, o discípulo amado. Não foi para Maria de Nazaré, a sua mãe querida. Nem para Simão, o chefe do colégio apostólico. Não, ele aparece para Madalena. Que Humberto de Campos, no livro Boa Nova, por Chico Xavier, vai nos esclarecer que de fato era uma mulher da vida, era uma mulher considerada pecadora. Mas ela faz a maior transformação de toda a história do Evangelho. Porque Saulo era apaixonado pela lei, mas não era um homem vicioso. Madalena estava mergulhada nos vícios da carne. Era muito rica, tinha muitas sedas, muitas joias, muitos tesouros. Mas vivia com uma depressão muito grande. Não encontrava o verdadeiro amor. E ansiava amar. E ouve falar de Jesus, como nós vamos ver aqui mais adiante, não é? Então Jesus nos conta a parábola do filho pródigo. Diz que o nosso pai é semelhante àquele que quando vê o filho ingrato, que vendeu, dissipou todos os bens, que desejou a morte do próprio pai, porque quando você pede a herança antecipadamente, é como você deseja essa morte, que retorna não se achando merecedor de ser chamado filho, mas vai pedir para trabalhar, para não passar fome. E Jesus conta que o nosso pai é semelhante àquele.
O Haroldo nos conta, na palestra sobre esse assunto, o Haroldo Doutor Dias, que Jesus coloca o velhinho para correr. Velhinho, um ancião judeu, ele não anda, não corre, pessoal, ele anda majestosamente. Jesus coloca o velhinho para correr, para encher o filho de beijos. O beijo é sinal de reconciliação. Ele estava dizendo a todos ali que ele perdoava. Coloca ali um anel, sinal da autoridade, mostrando que ele é filho, que ele não é empregado. Manda dar a melhor roupa e manda matar o novilho cevado, não é? Porque aquele filho que estava morto, reviveu, estava perdido e foi encontrado. E quando ele mata o novilho, ele quer mostrar para toda a cidade, porque não tinha geladeira. Se você matar um boi naquela época, tinha que chamar os vizinhos todos. E ali ele vai, além de perdoar, vai dizer à cidade: vocês têm que perdoar o meu filho, porque eu também o perdoei. Olha que pai extraordinário é esse. Como Jesus nos apresenta, este é o Pai, este é o Deus que o Espiritismo nos apresenta. E Jesus nos esclarece: porque muito amou, seus pecados foram perdoados. Amados, amai intensamente, porque a caridade cobre uma multidão de pecados. Misericórdia quero, eu quero compaixão, não quero sacrifícios, eu não quero holocaustos, eu quero misericórdia, eu quero perdão. Há mais alegria no reino dos céus quando ovelha desgarrada retorna ao rebanho, do que quando chegam 99 justos. Nenhuma das ovelhas que o meu Pai me confiou se perderá. Não temais, pequeno rebanho, porque é da vontade de meu Pai que nenhuma das ovelhas que Ele me confiou se perca. Não tenhais medo. Nazareno, e se a gente for para Umbral? Vocês têm medo de ir para Umbral, pessoal? Tem não? Ou é porque já estão conformados que vão? Às vezes o problema é esse, o pessoal já está conformado, não é? Pois o Frederico Menezes, um palestrante de Pernambuco, ele esteve dessa vez lá fazendo um congresso com a gente, e ele tirou o medo da gente ir para Umbral. Ele disse assim: pessoal, não tem medo de ir para Umbral, não. Aí todo mundo ficou se perguntando por quê, né? Ele disse assim: é porque lá vai estar assim de gente conhecida. Vocês vão encontrar o pessoal de Jataí todo lá. Mas Ney, do Conselho Espírita, você aqui? Pois é, meu amigo, fazer o quê? Não é? Eulália Bueno, você aqui? Pois não, qual o problema? E aquela pessoa chata, aquela pessoa complicada, vai dizer: você, eu tinha certeza que vinha para aqui, você sabia que vinha para cá. Então por que vai ficar se lamentando? Eu já falei para minha esposa, eu disse assim: quando eu desencarnar, coloca uma placa, um crachá bem grande, escrito trabalhador. Que é para quando eu chegar no Umbral, o pessoal perguntar: mas Nazareno, você que era um palestrante internacional, você aqui no Umbral? Eu vou dizer: mas estou aqui, mas é a serviço. É aqui, mas é a trabalho. Eu vim aqui para fazer palestra no Umbral. Vamos fazer culto do Evangelho lá no Umbral. Não é? Vamos dar aulas de estudo sistematizado da doutrina espírita no Umbral. As inscrições já estão abertas, quem quiser se inscrever, não é? Floresça onde for plantado, nos convida Divaldo Franco. Por que eu vou ficar me lamentando lá 8 anos como o André Luiz ficou? Não, não vamos não. Vamos trabalhar, não é? Vamos trabalhar no bem. Diz o livro Nosso Lar, que quem trabalha nas regiões umbralinas tem o bônus hora, a remuneração espiritual, contada em dobro. E tem direito a uma alimentação com mais sustância, mais forte, que é para aguentar esse tranco. Eu acho que é lá que eu quero trabalhar também. E o Espírito Samuel Lucas, ele disse assim: Nazareno, Umbral é como se fosse o spa do Espírito. Você sabe o que é spa? Aquele lugar que a gente paga para passar fome. É uma coisa horrorosa, o povo acorda a gente bem cedinho. Seu Nazareno, então, nós de acordar, botei para acordar, para malhar, para fazer ginástica, musculação, hidroginástica. Aquilo aumenta a fome, né? Quando chega na hora do almoço, o que é que tem no prato? Só tem folha, legumes, vegetais, leguminosas, né? Rúcula, agrião, couve-flor, essas coisas. Fica um verdadeiro matagal. Você fica ali no meio da floresta procurando. E encontra um pedacinho de uma coisa pequenina, assim, alguma coisa grelhada. E aí o jeito é ficar ruminando aquelas folhas, né? Você fica lá ruminando. Aí você pensa: não, mas deve ter uma sobremesa. Você sabe qual é a sobremesa que tem no spa? Gelatina diet. O spa é uma coisa boa ou uma coisa ruim? É uma coisa ótima, a gente emagrece, faz atividade física, não é? Atividade física é muito bom para depressão, para ansiedade, para síndrome do pânico, é bom para osteoporose, para pressão alta, para diabetes, para tudo, pessoal. Atividade física é muito importante para a gente. E a alimentação adequada também, está bem equilibrada, é bom, a gente dorme melhor, melhora a autoestima, melhora tudo. Aí ele me disse assim: Nazareno, Umbral é como se fosse o spa do espírito, onde a gente vai queimar as gordurinhas do orgulho, do egoísmo, dos apegos.
a gente vai sair de lá muito melhor, meu filho. É um intensivo para a gente sair melhor. Tudo que Deus faz é para o nosso bem, porque Deus é soberanamente justo e soberanamente bom. Não há ninguém mais justo, nem mais bondoso que o nosso Pai Celestial. A gente vai sair de lá melhor, meu filho. Aí eu perguntei, mas Samuel, não tem um jeito de não passar por esse tal de spa do Espírito, não? Ele disse, tem. É só fazer uma dieta. Uma dieta, até você com esse negócio de dieta, né? Ele disse, é utilizar o alimento das almas. Quem lembra qual é o alimento das almas? Capítulo 18 do livro Nosso Lar. É o amor, meus amigos. O amor é o alimento das almas e a caridade é a sua manifestação. Se nós cultivarmos o amor, se nós praticarmos a caridade, nós não precisaremos passar pelo umbral. Não é verdade que todo mundo passa por lá. Quem fala isso precisa estudar um pouquinho mais. Lá no livro Nosso Lar, a dona Laura, a mãe do Lísias, aquele enfermeiro que hospeda André Luiz, quando ela desencarna na Terra, ela vai direto para a colônia espiritual Nosso Lar. Frederick Figner, não é? No livro Voltei, o irmão Jacó, quando ele desencarna, também vai direto para as colônias superiores. Não é verdade que todo mundo vai para o umbral, mas se a gente for lá, vai ser a trabalho, a serviço, não é verdade? E pessoal, purgar significa purificar. Purgatório é um lugar de purificação, é depuração. A terra já é um umbral. Os espíritos dizem que a terra já é uma espécie de purgatório. O problema é que a gente quer ser feliz no purgatório, é por isso que a gente acha estranho, não consegue direito. Felicidade absoluta num mundo que ainda é uma espécie de purgatório, de presídio, de escola, de oficina, de lar, de templo, mas é também um presídio. Não dá, não é? Então é por isso que a gente compreende que é um estágio provisório, passageiro. E se nós suportarmos bem esta purificação, vamos sair daqui muito melhor. E um dia Chico Xavier estava com suas amigas, estava conversando, ele gostava muito de contar causas. E ele disse assim, minhas irmãs, quando eu desencarnar, eu quero ir para o céu. Ela disse, Chico, pelo amor de Deus, quando você for para o céu, lembre-se da gente, das suas amigas. Por favor, quando você estiver no céu, Chico, lembre-se da gente, pelo amor de Deus. Ele sorriu e disse, acho que vocês não estão entendendo. O céu que eu me refiro é uma sigla. Significa Centro Espírita Umbralino. Eu quero ir para o umbral ajudar os meus irmãos necessitados. Olha como é que são os bons espíritos. Querendo ir para lá, e a gente com medo de ir para lá. No umbral está assim de mães, meus amigos, de espíritos nobres. A gente é que não vê. Porque a gente se impõe corrigendo à medida que escolhemos o perdão. É o sofrimento. Porque não compreendemos a misericórdia infinita do nosso Pai. E não percebemos os bons espíritos que estão sempre ao nosso lado. A mãe de André Luiz, ele não percebia. O ministro Clarence, o ministro de Nosso Lar, ele frequenta o umbral. Foi ele que resgatou André Luiz. A gente é que não percebe. Mas em toda parte existe o amparo do nosso Pai. Nós somos que nos festamos ao seu amor, ao seu auxílio. Então vamos ouvir o convite de Jesus, não é? Vamos aprender com Pedro, que depois de negar Jesus 3 vezes diante do palácio de Caifás, depois de afundar, caminhando sobre as águas, vacilando na fé, Pedro, em vez de se suicidar, como acontece com Judas, ele compreende a mensagem de Jesus e se torna Cefas, a rocha onde o Cristo edificaria a sua igreja, e constrói a casa do caminho entre o porto de Jope e Jerusalém, pregando o evangelho de Jesus e ajudando os necessitados. O alto perdão de Saulo, que foi o anticristo na acepção literal da palavra, perseguidor dos cristãos, que manda apedrejar Estevão, o primeiro mártir do cristianismo primitivo. A caminho de Damasco, onde ele iria assassinar Ananias e destruir o núcleo cristão, ele percebe aquela luz e vai escutar: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus. E qual a resposta de Saulo? Senhor, o que queres que eu faça? Ele compreende o evangelho de Jesus, vai estudá-lo, e em vez de ficar paralisado no remorso, na culpa que o incapacitaria, ele compreende a mensagem do mestre e se torna um grande divulgador. Vai pregar mais do que o Cristo, recebe 39 chibatadas, entra em estado de êxtase, percebe a presença de Abigail, de Estevão, e quando retorna ao corpo, ele vai dizer: agora vocês não podem mais me desprezar, porque eu trago em mim as marcas do Cristo. E pregou tanto,
perseguido, caluniado, preso. Ele vai exclamar certa vez: já não sou eu mais quem vive, mas o Cristo que vive em mim. Ele compreendeu o Evangelho de Jesus. E por fim, o perdão de Madalena. Humberto de Campos, no livro Boa Nova, nos esclarece sobre essa senhora. Divaldo Pereira Franco, no seminário Perdão e Auto-Perdão, em 4 CDs, maravilhoso. Foi o seminário que me fez me tornar expositor espírita um dia. Ele nos narra esse encontro memorável, daquela mulher linda, riquíssima e detestada pelos judeus. Ela realmente era uma mulher da vida, mas não encontrava a felicidade na riqueza, na beleza, nos perfumes, nos manjares. E ouvindo falar daquele estranho Galileu, daquele profeta que conversava com as prostitutas, que não fazia acepção de pessoas, ela toma coragem, toma de um barco e sob os embora estrelado navega até Cafarnaum, onde estava Jesus na casa de Pedro. Ela entra com muita vergonha. Jesus está sentado falando aos apóstolos. Quando ela entra, ele vai dizer: Maria, tu me conheces, Senhor? Maria, eu sou o bom pastor, e o bom pastor conhece suas ovelhas uma a uma. Se tu me conheces, Senhor, tu sabes que eu sou uma pervertida. Não, Maria, sei apenas que estás doente. Mas, Senhor, eu vivo no lupanar, mas é também um lar, Maria. E melhor do que lá estivesse exposta como mercadoria para as ilusões dos homens, como seria bom se estivesse demonstrando o amor de Deus para todas as gentes. Maria, ama aos teus filhos. Naquela hora ela baixa os olhos e diz: desgraçada de mim, tenho o ventre varado 1000 vezes, jamais tive a honra de ser mãe. Maria, quando eu te digo para amar os teus filhos, é para amar os filhos que não têm mães, as mães que não têm filhos. Porque amar o filho da própria carne é um dever imposto pela lei dos homens. Mas para amar os filhos que não têm mães, esta é uma proposta do amor de Deus. Maria, tu não vês depois da chuva e da destruição, o sol da primavera beijar o monturo e arrancar dele flores miúdas? Sim, Senhor, eu vejo. Pois assim é com todo aquele que ama. Vai, Maria, e ama. E aquela mulher antiga, rainha do sexo, Miriam de Migdol, faz a maior transformação do Evangelho e se torna uma seguidora de Jesus. Abandona todos os seus bens e vai caminhar junto do Mestre. Quando ele retorna ao mundo espiritual, os apóstolos se dividem, ninguém a aceita ao seu lado. Eles jamais a perdoariam. Ela tenta arrumar emprego, ninguém aceita empregá-la. E ela está sozinha. Quando escuta a multidão e aquele som característico da matraca, era a Morfeia, a lepra, o mal terrível. Eles se aproximam e ela lembra de Jesus, o que Jesus faria no meu lugar? E espera. Quando eles chegam, onde está aquele profeta Galileu, que enxuga a lepra, que levanta os paralíticos, que devolve a visão aos cegos? Ela vai dizer: oh, meus irmãos, chegastes muito tarde, mataram-no. Ele se foi, mas disse que estaria conosco até o final dos tempos. Ela percebe uma lágrima longa escorrer daqueles rostos machucados. Eles se virarem e caminharem na direção do vale dos leprosos, do vale dos imundos. Quando eles estão se afastando, ela pensa: eu não tenho mais ninguém. Amigos, esperem, e vai com eles. E todas as tardes, aquela mulher linda, sentada sobre uma rocha, abria sua boca para falar do Evangelho de Jesus, das claridades que nos aguardam, das felicidades que nos esperam, do reino de Deus, das bem-aventuranças, devolvendo a alegria e a esperança para aqueles olhos apagados. E ela prossegue até que um dia, depois de muitos anos, percebe uma mancha violácea. Ela usa uma pedra, não sente dor. Ela também adquirirá a lepra, mas ela não tem medo. E ela fala com mais entusiasmo ainda de Jesus. Ela aceita o seu resgate por livre opção. Continua pregando, e mais tarde, quando ela está perto da hora da morte, ela sente uma saudade muito grande de Maria de Nazaré.
da Senhora, de João Evangelista. Despede-se de todos e sai varando o deserto até chegar a Éfeso, onde se encontrava Maria e João. Caminhando pela noite, algumas pessoas bondosas distribuem algumas migalhas para ela. Ela chega arfando, muito cansada, desmaia antes de chegar na casa de Maria. Alguns cristãos piedosos a recolhem, colocam no lugar. E ela então sente uma saudade de Jesus. Recorda-se quando ele estava na praia do mar da Galileia, o lago de Tiberíades. O vento beijando seus cabelos, seus olhos como duas estrelas engastadas em sua face. Ele sorrindo, ela sente uma saudade enorme de Jesus. E ao fim do mar, ela percebe uma luz pequenina que começa a crescer. Quando se aproxima dela, era Jesus. Ele estava mais belo do que nunca. E ela se ajoelha e diz: Rabone, mestrezinho. Ele abraça e diz: Maria, já passaste a porta estreita, amaste muito, vem para o meu reino. E a leva para o reino dos céus, na maior transformação que o mundo já conheceu. Meus amigos, este é o nosso mestre, que nos convida há 2000 anos para o amor, para a caridade, para a renovação. Porque não está escrito, vós sois deuses? Está lá no Salmo 82. Vós sois deuses e filhos do Altíssimo, todos vós. Na verdade vos digo, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas. Vós sois o sal da terra, o fermento da massa, a luz do mundo. Brilhe a vossa luz, e resplandeçam as vossas boas obras diante dos homens, para que eles glorifiquem a Deus, nosso Pai, que está nos céus. E quando vocês estiverem aflitos diante da lei de ação e reação, vamos lembrar de José Soares Cardoso na poesia Onde está Deus, de sua autoria. Poeta sergipano. A música é Queno e D maior, de Pachelbel. Vamos ver se vai funcionar. Funcionou. Onde está Deus? Pergunta o cientista. Ninguém ouviu jamais. Quem ele é? Responde às pressas o materialista. Deus é somente uma invenção da fé. O pensador dirá sensatamente: não vejo Deus, mas sinto que ele existe. A natureza mostra claramente em que o poder do Criador consiste. Mas o poeta dirá com segurança, de quem afirma porque tem certeza: eu vejo Deus no riso da criança, no céu, no mar, na luz da natureza. Contemplo Deus brilhando nas estrelas, no olhar das mães fitando os filhos seus, nas noites de luar claras e belas, que em tudo pulsa o coração de Deus. Eu vejo Deus nas flores e nos prados, nos astros a rolar pelo infinito. Escuto Deus na voz dos namorados e sinto Deus na lágrima do aflito. Percebo Deus na frase que perdoa. Contemplo Deus na mão que acaricia. Escuto Deus na criatura boa e sinto Deus na paz e na alegria. Eu vejo Deus no médico salvando. Presinto Deus na dor que nos irmana. Descubro Deus no sábio procurando compreender a natureza humana. Eu vejo Deus no gesto da bondade. Escuto Deus nos cânticos do crente. Percebo Deus no sol, na liberdade. E vejo Deus na planta e na semente. Eu vejo Deus, enfim, por toda parte, que tudo fala dos poderes seus. Descubro Deus nas expressões da arte. No amor dos homens também sinto Deus. Mas onde eu sinto Deus com mais beleza, na sua mais sublime vibração, não é no coração da natureza, é dentro do meu próprio coração, na lei de ação e reação. Muito obrigado, meus amigos.